As pessoas vivem com medo. Medo de acontecer alguma coisa ruim com elas, medo delas ficarem doentes, medo de ficarem sozinhas, medo de tudo. Mas a Bíblia diz: não temas, crê somente. Marcos 5,36. Precisamos confiar que é Deus quem nos guarda do mal e Deus quem nos dá a saúde. Ele é o Senhor das nossas vidas e por isso devemos ficar tranquilos. Nossa tarefa é apenas acreditar. Tchau, pessoal! Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Tia Esté e eu vou estar fazendo o louvor com vocês hoje. Então, a primeira música que a gente vai cantar é sobre amizade e como é bom ter um amigo. A próxima música fala de como a gente é alegre e tem paz no nosso coração quando a gente conhece a Jesus. Jesus.
agora a gente vai assistir as nossas aulinhas. Tchau! Olá, queridos, bom dia, tudo bom? Que bom estarmos aqui para a gente aprender mais da palavra do Senhor, mais uma escola dominical, espero que todos estejam bem e vamos fazer uma oração para a gente começar a nossa aulinha de hoje. Nós estamos estudando os 10 mandamentos, eu sei que vocês já estudaram o primeiro mandamento na aula passada e hoje nós vamos ver o segundo mandamento. Vamos pedir a Deus que nos ajude? Senhor, nós te agradecemos por este dia. Pedimos a tua ajuda, o teu auxílio, que o Senhor abra as nossas mentes e nos faças entender a tua palavra. Ajuda-nos a adorar somente ao Senhor, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, Senhor. Livra-nos do mal, livra-nos de todo engano, em nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, que é o livro que nós estamos estudando, capítulo 20. Versículo 4 a 6, nós vamos ler. Deixa a sua Bíblia também depois aberta, que a gente vai ficar consultando, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 20, 4 a 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O tema da nossa aula de hoje é louvor e adoração só a Deus. E nós temos um versículo para a gente decorar, memorizar, tá bom? É memorização, né? Memorizar com a ação, colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo, tá bom? Que é o versículo 4, a primeira parte que diz: não farás para ti imagem de escultura. Você pode repetir comigo aí em casa? Não farás para ti imagem de escultura. Êxodo 24, a parte A. Nós temos alguns alvos, 3 alvos para a aula de hoje. Primeiro alvo, saber que a adoração a imagens é idolatria e é pecado. Daqui a pouco a gente vai ver mais profundamente sobre o que é a idolatria, tá? Segundo, que somente Deus deve ser adorado. E terceiro, encorajar a gente a adorar a Deus da forma correta, da forma que Ele quer. Então, primeiro alvo, a idolatria é pecado. O segundo, somente Deus deve ser adorado. E o terceiro, adorar ao Senhor da forma correta. Queridos, as Escrituras nos ensinam a adorar somente o único Deus, o Deus Criador dos céus e da terra. Tia, existem outros deuses e a gente pode pensar, será que é certo, será que é errado adorar essas criaturas? Quem criou esses outros deuses que a gente às vezes pensa que, será que está certo? Foram pessoas, foram homens. Nosso Deus, ninguém criou ele existe desde a eternidade. Então só Ele pode e deve ser adorado. Os ídolos são objetos criados pelos homens e não devemos depositar neles nenhum poder espiritual. A idolatria é pecado. Quando a gente faz isso, cria um objeto. Eu criei esse lápis e vou dar para ele poder. Esse lápis vai me abençoar. Eu vou pedir a esse lápis coisas. Eu vou sempre andar com ele para ele me proteger. Isso é idolatria. Porque este lápis não tem poder de me abençoar, nem tem poder de me amaldiçoar. Porque isso aqui é apenas um lápis. É apenas uma estátua, é apenas um objeto. E aí, isso é idolatria. E a idolatria é pecado. Então, o que é a idolatria? É você depositar o seu amor, a sua fé, a sua confiança em coisas criadas pelas mãos dos homens. Nós vamos estudar nessa aula de hoje o segundo mandamento, né? O primeiro mandamento ele diz em Êxodo 20, 1 e 2, diz: então falou Deus todas essas palavras, eu sou o Senhor teu Deus. Quem está falando? Olha, preste atenção. Falou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão.
Não terás outros deuses diante de mim. Então, adorar somente a Deus é o primeiro mandamento. E quem está mandando, quem está falando isso para a gente, quem está dando essa ordem é o próprio Deus que tirou o povo dele do Egito e nos tirou também do mundo do pecado, da escravidão do pecado. Nós hoje não somos mais escravos do pecado, nós pertencemos a Deus. Assim como o povo de Israel foi livre do Egito, que Deus tirou, Deus também nos tirou. Então, esses mandamentos que o Senhor deu a Moisés quando ele estava no Monte Sinai. Deus tinha livrado o povo do Egito, eles estavam caminhando para a terra prometida. E é importante a gente ver que esses mandamentos Deus deu quando o povo já estava livre, não é verdade? Então, nós devemos seguir as regras de Deus, os mandamentos de Deus. Deus nos deu ordem para serem seguidas, obedecidas. Abra aí a sua Bíblia em Provérbios capítulo 9, versículo 10. Olha lá o que diz, Provérbios 9, versículo 10. 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, você quer ser uma pessoa sábia? Tema a Deus. É o princípio da sabedoria. Se nós queremos ser sábios, nós precisamos temer a Deus. Tema a Deus. Esse é o segredo da sabedoria. Respeitem as ordens de Deus. E onde a gente encontra as ordens de Deus? Vocês podiam estar perguntando, onde a gente encontra as ordens de Deus? Na sua palavra, na Bíblia. Por isso que nós devemos estudar, conhecer e obedecer a palavra de Deus. A gente pode começar pelos 10 mandamentos, é um bom começo, gente. Os 10 mandamentos, ele é a base de todo o ensinamento cristão. Isso é muito importante. Nós precisamos estudá-los, os mandamentos do Senhor. Nós precisamos conhecer bem, por isso que a gente está estudando hoje aqui o segundo mandamento. E nós precisamos obedecê-los. É memorização, é memorizar mais a ação, tá bom? O nosso alvo do nosso versículo para memorização. Na Bíblia, podemos aprender quem é Deus através dos seus atributos. Na Bíblia a gente vai ver as qualidades de Deus. O que é atributo, tia? Atributos são qualidades que são próprias de alguém. Então, na Bíblia a gente vai ver Deus amoroso, um Deus amoroso. Nas histórias que a gente estuda na Bíblia, a gente vai ver o amor de Deus, a bondade de Deus, a santidade de Deus, a misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus, a sabedoria de Deus. Deus, ele é sábio e ele compartilha com a gente a sabedoria dele. Por isso que ele nos dá as ordens para a gente obedecê-las. Então, tem outras qualidades de Deus que a gente chama de atributos não comunicáveis, que Deus não compartilha com nós seres humanos, que Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é soberano. Nós não somos, mas nós podemos ser misericordiosos, nós podemos ser sábios, nós podemos andar em amor, falar a verdade, sermos justos. Deus compartilha das qualidades dele conosco e ele deseja que a gente viva essa vida que agrada a ele. Muito importante a gente ver que os 10 mandamentos é a base do ensino cristão. E nós podemos ver a importância dos 10 mandamentos no Antigo Testamento, ele é ensinado, a lei de Deus é ensinada, e no Novo Testamento também Jesus ensina sobre a importância da lei de Deus. Deus estabelece o padrão absoluto do que é certo e do que é errado. A gente vê claramente isso nos 10 mandamentos. Hoje a gente vive em uma sociedade que a gente chama de relativista. Por quê? Porque para a sociedade, para as pessoas que não temem a Deus, não existe certo nem errado, não existe absoluto, né? Então, o que é certo, o que é errado, depende do que a pessoa acredita, do que a pessoa entende, do que a pessoa vê. Mas como assim? O que é certo, o que é errado. E quem determinou isso não somos nós que determinamos, não são os homens que determinam isso, mas foi o próprio Deus quem determinou na sua palavra o que é certo e o que é errado. Então nós precisamos escolher como a gente vai querer viver. Se a gente quer obedecer a Deus ou se a gente vai desobedecer a Deus. Mas o que é certo e o que é errado continua sendo certo, o certo e o errado continua sendo errado.
O mundo não tem isso como verdade, né? O mundo diz que as coisas mudam e hoje aquilo que é certo, amanhã pode ser errado. Aquilo que é errado hoje, amanhã pode ser certo. Mas Deus não diz assim. Deus diz o que é hoje é errado amanhã. O que é certo hoje é certo amanhã. Então, nós temos sim um referencial de absoluto, que a gente chama de absoluto isso, porque Deus estabeleceu o que é certo e o que é errado na sua palavra. Então, queridos, por que obedecer a Deus? Né? Vamos falar a verdade. Obedecer é difícil, não é? A gente não gosta que as pessoas digam que o que a gente deve fazer. A gente não gosta que o pai e a mãe digam o que a gente deve fazer. E a gente muitas vezes não gosta quando Deus diz o que a gente deve fazer. Mas isso é rebelião. Isso é rebeldia do nosso coração, isso é desobediência, isso é pecado. Então, por que mesmo a gente deve obedecer? Nós devemos obedecer pelos motivos justos, pelos motivos corretos. E quais são, tia, esses motivos corretos? Eu trouxe aqui pelo menos 2 para a gente conversar. Primeiro, que nós devemos obedecer a Deus porque nós somos de Deus. Então, em Êxodo, capítulo 19, capítulo 20, vai falar que nós pertencemos a Deus. Ele diz então, falou o Senhor todas as palavras, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Então, nós somos de Deus. Então, nós devemos obedecer a Deus em primeiro lugar, porque nós somos de Deus. Deus tirou o povo dele do Egito. Deus também nos tirou do pecado, do mundo e nos trouxe para o reino dele. Não diz assim o apóstolo Paulo lá em Colossenses, nós vivemos no mundo do pecado. E Deus nos transportou, tirou do império das trevas e trouxe para o reino da luz, o reino de Jesus. E em segundo lugar, por causa de quem Deus é. Primeiro, porque nós somos dele. E em segundo lugar, por causa de quem Deus é. Deus, ele deu a ordem, ele diz, eu sou o Senhor teu Deus. Então é Deus quem está falando a ordem para o seu povo. E é interessante a gente lembrar aqui que Deus estava dando a lei. Não era quando o povo estava escravizado no Egito. Deus estabeleceu a lei para um povo livre. A lei não escraviza a gente. Pelo contrário, a lei de Deus liberta a gente dos pecados, das coisas erradas. Por isso que a gente deve obedecer à lei de Deus. Então, para a gente conversar um pouco mais especificamente sobre o segundo mandamento, que é o tema do nossa aula de hoje, ele nos ensina o quê? Que não terás, lá no versículo 4, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto. Nós não devemos atribuir poder espiritual a nenhum objeto criado. Eu não posso pegar essa caneca e atribuir a ela um poder sobrenatural. Então eu vou agora pedir para ela e vou sempre ter ela perto de mim, porque se ela não estiver perto de mim, eu não vou estar protegido. É isso que o mandamento está condenando. Nós não devemos viver assim. Nós devemos somente adorar a Deus. Lembra o que o povo fez quando Moisés estava no Monte Sinai, que Deus chamou Moisés para conversar com ele? Deus conversou com ele. E enquanto Moisés estava lá em cima, o povo fez um bezerro de ouro, gente. E disse lá em Êxodo capítulo 32, fala essa história. Se você quiser conferir lá depois, tá bom? E diz que eles disseram àquele bezerro de ouro, esses deuses nos tiraram do Egito. Como assim? Quem tirou o povo de Deus do Egito? Não foi Deus. Como é que agora eles estão dizendo que foi o bezerro de ouro que tirou eles do Egito? Isso é pecado, isso é a idolatria. Quem tirou o povo do Egito foi o próprio Deus. Então, nós não podemos dar poder ou achar que as coisas, os objetos criados pelas nossas mãos, têm poder sobrenatural, têm poder espiritual. Vocês estão lembrados de outra história? Essa história é muito boa. Eu gostaria muito que você abrisse sua Bíblia também no livro de Daniel, capítulo 3. Vamos lá para Daniel, para a gente ver um pouco aqui a história de Daniel, capítulo 3, versículo 1 e 4, por enquanto. Capítulo 3 de Daniel, versículo 1 e 4. Essa é outra história que vai falar um pouquinho sobre esse mandamento que a gente está estudando.
Capítulo 3, versículo 1 diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Versículo 4 agora. Nisso, o arauto apregoava em voz alta: Ordena-se a vós outros, ó povos, nações, homens de todas as línguas. Versículo 6. Qualquer que se não prostrar e não adorar a imagem que o rei tinha construído, no mesmo instante será lançado na fornalha de fogo ardente. Versículo 12 agora. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Até os deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. O que está acontecendo aqui? Os amigos de Daniel não se curvam diante da estátua que o rei Nabucodonosor criou para ser adorado. O homem tem uma vontade muito grande de ser igual a Deus. E aí esse rei criou essa estátua para que as pessoas se dobrassem e adorassem a ele. O que aconteceu? Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, disseram: não, nós não vamos nos dobrar, porque isso é idolatria. Eles conheciam os 10 mandamentos, e os meninos aqui conheciam da história os 10 mandamentos. Disseram: não, nós não vamos fazer isso, porque isso é pecado. E Deus fala lá que nós não devemos ter imagem de escultura para adorar, porque essa imagem não tem poder para nos abençoar, nem tem poder para nos amaldiçoar. Então isso é pecado. E aí o que aconteceu? Agora, lá em Daniel ainda, capítulo 3, versículo 15. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha que atrevimento que o rei Nabucodonosor estava fazendo aqui. Estava ameaçando os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Deu mais uma chance para dizer: olha, eu vou mandar tocar de novo e vocês vão ter que se dobrar e adorar, porque se vocês não se dobrarem e adorar, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo. Aí, e vocês, quem é o Deus? Vocês vão ver agora quem é o Deus que vai livrar vocês. Nabucodonosor não conhecia o Deus verdadeiro, o Deus de Daniel e dos amigos dele. Olha o que aconteceu no versículo 18. Se não ficasse, eles disseram, o versículo 17, para a gente entender melhor. Se o nosso Deus, os amigos de Daniel responderam ao rei: se o nosso Deus, a quem nós servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Versículo 18. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Gente, como esses meninos foram corajosos. Eles disseram: Deus está dizendo para a gente não adorar imagens, objetos, desejos. E aqui tinha que abrir um parênteses. Às vezes a gente pensa que idolatria é apenas adorar a caneca, como tia falou, né? Ou a imagem que o rei Nabucodonosor criou. Mas às vezes nós cristãos evangélicos, nós não temos ídolos, né? Ídolos e imagens de objetos pregados nas paredes das nossas casas, nem no templo da nossa igreja. Mas muitas vezes a gente tem ídolos, aqui dentro. E é pecado também. Como assim, tia? Ídolo no meu coração? Às vezes a gente deseja muito uma coisa, a gente quer muito uma coisa, a gente ama muito uma coisa que a gente não pode viver sem aquilo. Cuidado, que isso pode ser um ídolo no coração. Tá bom? Tenham cuidado. O ídolo não só é aquilo que é feito por mãos, uma imagem ou um objeto, mas a gente pode ter um desejo guardado no coração, um desejo muito grande de possuir um carro, por exemplo. Isso pode se tornar um ídolo no nosso coração. Pessoas adoram outras pessoas que são importantes, que são famosas na mídia. Isso pode ser um ídolo no nosso coração. Eu tenho que ser igual àquela pessoa, eu tenho que vestir a roupa igual àquela pessoa. Cuidado, tá bom? Para que a gente não se engane colocando outras coisas no nosso coração no lugar de Deus.
Se nós nos curvarmos diante das imagens ou dos desejos dos nossos corações, e nós estaremos desobedecendo o segundo mandamento. Nós não podemos adorar a Deus de modo como a gente acha que está correto, eu vou adorar de qualquer jeito. Não, o mandamento vem, a palavra do Senhor vem para nos instruir, mostrando que a gente tem que adorar a Deus da maneira como Deus quer adorado. E outra coisa muito importante, às vezes a gente tem uma necessidade muito grande de ver. Gente, Deus se revelou para nós através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a imagem de Deus. Então nós não precisamos ter coisinhas para a gente ver, porque a fé não vem pelo que a gente vê. A fé vem pelo que a gente ouve, e o que a gente ouve da palavra de Deus. Então vamos buscar conhecer mais a Deus. Quando a gente coloca poder, atribui poder a um objeto, achando que aquilo ali é Deus, a gente está limitando Deus. Nós não podemos limitar Deus. Deus é um ser ilimitado. Deus é o Todo-Poderoso. Ele não cabe dentro dessa xícara aqui, dessa caneca aqui. Vocês estão entendendo? Então, quando a gente quer limitar Deus, a gente está pecando, a gente está desobedecendo a Deus. Tá bom? O Salmo 115 diz que os ídolos, eles têm boca, mas eles não falam. Eles têm ouvidos e não ouvem, têm olhos e não vê, e som nenhum sai da sua boca. Eles não podem abençoar, eles não podem amaldiçoar. Então a gente só não pode adorar nem querer essas coisas. A gente tem que temer somente a Deus e colocar Deus no nosso coração. Um dever de casa para vocês, tá bom? Tia vai estar terminando a aula, eu quero deixar um dever de casa. Eu não sei quantos de vocês sabem os 10 mandamentos decorados. Seria uma boa ideia a gente decorar. Ah, tia, só decorar por decorar? Não, não só decorar por decorar. Decorar para aprender, colocar no coração, conhecer mais a Deus e obedecer a sua palavra. Combinado? Então vamos tentar decorar. Eu vou dizer rapidamente aqui, tá bom? Eu tenho uma anotação aqui, eu não sei talvez decorado totalmente, mas eu quero aprender bem direitinho as ordens decoradas. Mas o primeiro mandamento é o quê? Não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento é esse que a gente está estudando. Não farás para ti imagens de escultura. O terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto, lembra-te do Senhor no dia do sábado. O quinto, honra pai e mãe. Olha como é importante honrar papai e mamãe. O sexto, não matarás. O sétimo, não furtarás. O oitavo, não adulterarás. E o nono, não darás falso testemunho. E o 10º, não cobiçarás. Então, queridos, nós vamos terminar a nossa aula de hoje lembrando da bondade de Deus, que Ele gera esse temor no nosso coração para a gente ser sábio. Vamos agradecer a Deus pelos mandamentos do Senhor, pela lei dele que está ao nosso alcance, está aqui revelado na palavra, e que a gente deve guardar no coração e praticar. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado pela aula de hoje. Obrigada porque o Senhor nos instrui, o Senhor tem desejo que a gente te conheça melhor, que a gente aprenda a tua palavra e que a gente te obedeça. Muito obrigada, porque nós não estamos sozinhos, nós temos o teu Espírito Santo para nos ensinar e nos ajudar nas nossas fraquezas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados quando nós adoramos outras coisas a não ser o Senhor. Ó Senhor, livra-nos do mal, ajuda a gente a ajudar outras pessoas e ensinar a tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula, queridos. Beijo.